A nossa conversa de hoje, ela se dará mostrando para vocês, né, assuntos relacionados ao mercado de câmbio brasileiro e aos capitais internacionais. Nós dividimos essa conversa, e assim que eu pretendo, dada, não obstante a formalidade que nós temos aqui do auditório, de microfone, de ter uma conversa com vocês. E eu dividi essa conversa em 3 tempos. Primeiro, mostrar para vocês o que aconteceu de uma forma bem rápida nos últimos 30 anos no setor externo brasileiro. Mostrar para vocês a situação que estamos hoje no que diz respeito ao relacionamento do Brasil com o exterior e quais são as perspectivas que nós temos para o futuro. É uma conversa, quer dizer, é uma viagem rápida no tempo, né? Mas que eu pretendo e eu tenho expectativa de trazer um nível de informações a vocês que vocês possam, pelo menos a partir daí, ter condições de pesquisar, né, e ter informações que possam contribuir a vocês um conhecimento melhor dessa matéria. Primeiramente, eu gostaria de dizer que as normas de câmbio, como outras regras também e normativos do Banco Central, estão na página da instituição na internet. Eu sugiro a vocês que pesquisem essa página. Ela tem não só toda a parte legal, a parte regulamentar, ela tem também uma cartilha de câmbio que vocês podem acessar e ter lá algumas já informações que são frequentes, algumas dúvidas que são frequentes, né, com relação a esse assunto. E tem também algumas notas técnicas, especificamente naquele item câmbio e capitais estrangeiros, que nós tentamos mostrar de uma linguagem mais simples que tem acontecido no Brasil nessa área, na área de câmbio e capitais internacionais. Mas vamos começar então para entender o que é câmbio. O sentido da palavra, não há sombra de dúvida que todos vocês sabem, né? Inclusive, essa palavra se aplica a várias situações, né? Câmbio, quando nós podemos usar essa expressão em várias situações, e o sentido é esse mesmo, de troca, né? Quando nós falamos câmbio no sentido econômico, nós estamos falando da troca de uma moeda estrangeira por uma moeda nacional. E olha que eu estou dizendo, fazendo uma referência, a troca de uma moeda estrangeira por uma moeda nacional. Por quê? Porque quando nós temos uma troca entre duas moedas estrangeiras, nós não chamamos mais de operação de câmbio. A regulamentação nossa não trata mais como operação de câmbio. Trata como operação de arbitragem entre moedas. Então nós temos operação de câmbio, moeda estrangeira e moeda nacional, operação de arbitragem, moeda estrangeira versus moeda estrangeira. A taxa de câmbio é o preço em moeda nacional da moeda estrangeira negociada. E para uma operação de arbitragem, nós usamos a expressão paridade entre moedas, ou correlação paritária entre moedas. E uma operação de câmbio, basicamente, ela se dá a 5 tipos de transações que podem ocorrer numa operação de câmbio. Entre instituições autorizadas, entre um banco e outro, que nós chamamos de operações interbancárias ou operação no mercado secundário de câmbio. Operações entre instituições em um mesmo país, né? Quer dizer, desculpe, o primeiro item é entre instituições autorizadas e seus clientes, né? Quer dizer, ou seja, é um banco fazendo uma operação de exportação com um exportador, comprando os dólares do exportador, vendendo os dólares para o importador, vendendo os dólares para um viajante, comprando os dólares de um turista. Essa é a operação entre instituição e seus clientes. Nós chamamos de mercado primário, operações primárias de câmbio, né, que são operações firmes, que dão sustentação a todo o mercado. Operações entre instituições no mesmo país foi o exemplo que eu dei, que eu citei anteriormente de forma equivocada. Essa que é a operação no mercado primário, operação interbancária de câmbio. É uma operação entre um banco e outro banco. Normalmente são operações para alocar recursos, para dar suprimento, para que os bancos possam ter condições de se reposicionarem nas moedas estrangeiras. Operações entre instituições de diferentes países, ou seja, um banco brasileiro fazendo uma operação de câmbio com outro banco no exterior, essa é uma operação entre instituições, né, financeiras brasileiras e financeiras do exterior.
Operações entre bancos e Banco Central do Brasil, do país, no caso, no Brasil, nosso Banco Central. Né? O Banco Central hoje compra e vende moeda, né, de bancos, quer dizer, o Banco Central só se relaciona nesse particular com bancos, né? Quer dizer, essa é uma atividade que exige que nosso relacionamento direto com instituição financeira, não exclusivamente bancos, mas uma instituição financeira, né, uma instituição integrante do sistema financeiro, ou seja, pode ser banco, pode ser uma corretora, uma distribuidora, né? São instituições integrantes do sistema financeiro nacional. E operações entre bancos centrais de diferentes países, ou seja, uma operação entre o Banco Federal Reserve, por exemplo, dos Estados Unidos, e o Banco Central do Brasil. Essa é a operação entre diferentes bancos centrais.